Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram de ontem? Vamos lá, né? Hoje é dia 13, sexta-feira, dia das nossas atividades interdisciplinares. Então, a professora vai ler para vocês alguns textos, né? Não vou ler todos para não ficar muito grande o vídeo, para vocês conseguirem abrir aí, ok? Então, eu vou sair aqui para poder explicar o que vai ser feito hoje. Vamos lá. Ó, coloquem o calendário, né, de vocês. Bom dia, turma. Oliveira, 13 de agosto de 2021. Hoje é sexta-feira. Coloque o nome da nossa diretora e o nome da professora. Bom dia, turma. Hoje, nós estamos no mês de agosto. Hoje é 13, quase terminando a nossa semana, a nossa segunda semana do mês de agosto. Turminha, página 130 a 141. Nós vamos falar sobre os mineradores e tropeiros. No final do século XVII, os bandeirantes finalmente descobriram o ouro em Minas Gerais. A extração do ouro atraiu a ocupação não indígena para a região das minas no século XVII. Depois, outras minas foram descobertas ainda mais para o interior, em Goiás e Mato Grosso. Vocês vão observar esse mapa e vão fazer o que se pede. Algumas cidades do interior do Brasil se formam nos locais de mineração. Escreva o nome de 3 delas. Então, vocês vão olhar pela legenda e vão ver aqui, vão observar no mapa. Letra B, fala sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo assinado em 1494 entre a Espanha e Portugal, que estabelecia os limites das novas terras. Os bandeirantes respeitaram a linha desse tratado? 2. Alguns lugares ocupados nesse período são hoje capitais de estado. Escreva o nome de 3 delas. Então, vamos lá, turminha. Aqui foi uma outra forma de ocupação no interior do Brasil, né? No século XVII, século XIX. No século XVIII e XIX. Foi o resultado da ação dos tropeiros. Vocês vão ler o texto e vão responder as questões abaixo, tá? E vão fazer, assim também aprendo. Encontre no diagrama 7 palavras comuns ao dia a dia dos tropeiros e que ainda hoje são usadas em alguns locais do Brasil. Escreva as palavras no caderno e procure o significado delas no dicionário. As palavras ocultas estão na horizontal e na vertical. Agora aqui vai falar sobre o café e as indústrias, né? Que no final do século XVIII o café começou a ser cultivado no Vale do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Nos séculos XIX e XX se expandiu para as regiões vizinhas, por quase todo o estado de São Paulo e depois para o sul de Minas Gerais e norte do Paraná, tornando-se a maior riqueza econômica do país. Em pouco tempo, a produção cafeeira do estado de São Paulo atraiu muitas mãos de obra para a região. Nas fazendas de café trabalhavam de início os negros escravizados, muitos deles foram trazidos das regiões das minas, que já não produziam tanto ouro. A partir de 1850, a mão de obra escrava foi aos poucos sendo substituída pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus. Hoje o café é cultivado principalmente em Minas Gerais, no Paraná e no Espírito Santo. Então, observe o mapa e responda as questões abaixo, viu, turminha? Na segunda metade do século XIX, alguns proprietários de terras começaram a investir o dinheiro na venda do café em indústrias. As indústrias também utilizavam mão de obra imigrante. Com a industrialização, a economia do estado de São Paulo cresceu muito. Eram necessários cada vez mais trabalhadores que vinham tanto de outros países quanto de outras regiões do Brasil. Olha aqui a Avenida Paulista no dia da sua inauguração. Olha para vocês verem. Depois vocês podem procurar ela na internet como ela é hoje. Aí depois que lerem e observarem aqui a imagem, vocês vão responder as questões abaixo, tá, turminha? Então, vamos lá. População brasileira. A população brasileira. As atividades econômicas do passado foram muito importantes para a ocupação do território brasileiro. A população brasileira, segundo a projeção do IBGE, será de mais de 209 milhões de habitantes em 2020. Ela está desigualmente distribuída no país.
Há áreas com muitos habitantes e outras com menos, consequência do tipo de ocupação do território desde o início da colonização até os dias atuais. Observem o mapa e a legenda. E escreva, número 1, escreva o nome. Vocês vão escrever o nome de 2 estados brasileiros muito povoados, de 2 estados pouco povoados. E vão responder aqui na segunda, a A e a B também, turminha. Aqui tem um desafio, né? Neste capítulo você viu algumas expressões que indicam quando algum fato ocorreu, como no século XIX e no século XX. Você lembra o que isso significa? Um século corresponde a um período de 100 anos, veja abaixo. Ó, vocês vão fazer essa atividade, vocês vão observar aqui e vão fazer essa atividade, ó. Responda as questões, vocês vão responder essas questões de acordo com o que está escrito aqui em cima, ó, século XIX vai de século XV vai de 1405 a 1500 e aí por diante. Responda as questões, né? Faça no caderno desenhos de fatos ou acontecimentos que você considera importantes e que pertençam aos séculos indicados abaixo. Lembre-se, para encontrar as informações desejadas, você pode consultar este livro, viu, turminha? Qualquer dúvida pode consultar o livro. O encontro de culturas. Vimos que diversos povos migraram de suas terras para o território que se tomaria o Brasil em diferentes épocas. Os primeiros seres humanos chegaram à América há milhares de anos. Depois, em 1500, vieram os portugueses que escravizaram e trouxeram a força dos negros africanos. Os imigrantes europeus e asiáticos chegaram no século XIX e XX. Outros estrangeiros chegaram e continuaram no século XXI. Todos esses grupos formam o povo brasileiro. Cada um deles tem a sua maneira de falar e pensar e se vestir, de comer, de fazer música, de construir sua casa, enfim, de viver. A isso damos o nome de cultura. Então, o que é cultura, gente? Cultura é a maneira que a gente vive, é a maneira que a gente constrói as nossas casas, que a gente ouve as nossas músicas, o tipo de música que a gente ouve, a maneira que a gente veste, né? As roupas, o estilo de roupa que a gente veste, as comidas, né? Que a gente come, e isso é cultura. Então aí, ó, veja o que diz a artesã Maria Lira sobre a sua origem familiar. Ela é de Araçuaí, município do Vale do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais. Olha as bonecas de barro do Vale do Jequitinhonha. Que legal. Então, aqui é um depoimento de Maria Lira Marques Borges. Vocês vão ler esse depoimento e vão responder essa questão. Tá? As duas questões, né? Porque tem a 2 aqui também. Como você viu, indígenas, portugueses e africanos foram os principais grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Mais tarde, povos de outras partes da Europa, da Ásia e também da América, como haitianos, peruanos, bolivianos, migraram para o território brasileiro. Né? A miscigenação é mistura de grupos étnicos, de grupos de pessoas, tá bom? A miscigenação entre todas as etnias foi intensa, dando origem ao atual povo brasileiro e à cultura brasileira. Mais da metade da população brasileira se considera mestiça. Observe as fotos, olha para vocês verem. Tem pessoas de todos os tipos, ó, pessoas negras, brancas, índias, parece índio, olha aqui esse último menininho, né? Então, são crianças brasileiras, o nosso povo é todo misturado. Então, vocês vão responder as questões abaixo, tá bom? Povos indígenas e africanos. Pessoas de várias origens contribuíram para enriquecer o idioma, a religião e as artes plásticas, a música, o teatro, a literatura, a alimentação, o vestuário, a arquitetura, entre outros aspectos da cultura brasileira. Mantivemos diversos hábitos dos indígenas no território brasileiro, como dormir em redes, hábito comum em algumas regiões do Brasil, né? Cultivar
e comer mandioca e milho. Preservamos também técnicas de construção como o uso de sapê. O que é sapê? A gente está explicando aqui, ó. Sapê é uma planta usada para construir telhados, tipo um capim. E técnicas de pescas como o pari, a utilização do pari. O pari é uma armadilha feita de palha trançada usada pelos indígenas na pesca, além de jogos, brincadeiras e lendas. As línguas indígenas, assim como algumas africanas, formaram o português falado no Brasil. Olha, para vocês verem, as línguas indígenas, junto com as africanas, enriquecendo o nosso vocabulário, como nomes de pessoas, olha as pessoas, Iara, Moacir, Cauã, Jandira, tudo nome indígena. De lugares como Curitiba, Maceió, Goiás, de frutas como jabuticaba, guaraná, babaçu, amendoim, de animais, de utensílios, de alimentos. Essa é uma mulher indígena, né, trabalhando a mandioca para fazer o polvilho, o beiju. Aí vocês vão responder as questões abaixo. A cultura brasileira também foi formada por muitos elementos trazidos pelos povos africanos. Várias técnicas de produtos utilizados na construção das edificações no período colonial vieram da África. Afinal, em muitas partes do Brasil eram os africanos escravizados que erguiam casas e edificações. Traços da cultura africana estão muito presentes nas artes e nas festas populares brasileiras. Danças de gêneros musicais como samba, batuque, capoeira desenvolveram-se entre afrodescendentes. Instrumentos musicais como o berimbau, o atabaque, o agogô são adaptações brasileiras de instrumentos africanos. Vieram também com os africanos os rituais religiosos do candomblé. Ingredientes como azeite de dendê, alimentos como quiabo, feijão fradinho, cará, receitas como quindim, cocada e vatapá, além de inúmeras palavras incorporadas ao nosso vocabulário. Caçula, babá, carimbo, cacimba, ginga, miçanga, calango, cochilo, moleque, tanga, cafuné, caçamba, quitute, quitanda. Tá vendo? Que bacana! Olha aí as rodas de jongo do município de Valença, maracatu rural no município de Aliança. Vocês vão fazer as atividades, né, que estão descritas abaixo. Outros povos, novas heranças. Os imigrantes europeus e asiáticos também enriqueceram nossa cultura. Os italianos influenciaram nos hábitos alimentares, especialmente com a pizza e com o macarrão, que é coisa de italiano e nós comemos e adoramos, né, turminha? Introduziram aqui algumas técnicas agrícolas, né, e contribuíram para a industrialização, principalmente em São Paulo e no sul do país. Isso aqui são videiras, são plantações de uva. Tem os imigrantes japoneses que também trouxeram para cá técnicas agrícolas, né, cultivo hidropônico. Vocês já viram quando cultiva alface, que é hidropônico, que a gente vê no supermercado, que só fica as raizinhas, que não é cultivado dentro da terra? Isso é coisa dos japoneses, né? Frutas como maçã fuji, o caqui, mexerica pocã, o mangá, que é história em quadrinhos, né? Desenho animado e de inspiração japonesa são admirados muito pelos brasileiros. Então, vocês vão escrever aqui, né? Responder as questões abaixo. Nas cidades de médias do sul e do sudeste do Brasil, o número de imigrantes nos países tem aumentado nos últimos anos. Em locais como São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, há cada vez mais bolivianos, peruanos e paraguaios vivendo e trabalhando em setores como confecção, comércio, né, serviços. Há também os haitianos, que vêm da América Central, e os congolenses e angolanos, vindos da África. Porém, nas cidades da fronteira, o contato entre os povos de cultura diferente é bem mais antigo. Nesses lugares é comum que tradições e idiomas se misturem. Então, vocês vão ler aqui, tá, o texto. Contato na fronteira do Brasil com a Bolívia, tá bom, turminha?
E vocês vão escrever aí se vocês já participaram de comemorações de outras nacionalidades, como que foi, se vocês já participaram de alguma coisa europeia, alguma outra cultura diferente que vocês já participaram, vocês vão escrever aqui para a professora saber, tá bom? Então, turminha, um beijo para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser.